E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Arthur, professor de Introcomp. Como vocês estão, gente? Desculpa o atraso aí, tá, galera? Problemas técnicos. Quem tiver aí, manda um boa noite. Boa noite, galera. Eu sou a voz da aula passada, a voz que estava de fundo. E aí, o que vocês acharam da aula de sábado passado? De lógica booleana, fácil? Tranquilo? Muito difícil? O que você achou difícil aí? Então a aula de hoje vai ser pra acabar com isso aí, vai ter que entender tudo agora. São 4 exercícios e um extra, então vão ser 5. Você sai daqui fera. E o extra ainda você vai ficar com pensando como é que vai ser a aula de sábado. Vocês vão gostar. Sai daqui já programador sênior indo direto pra empresa. Aí, ó. Meu nome é Arthur Jacinto por causa disso. Muito piadista esse tal do Jorge. Vou esperar pra começar então 19h30, 19h15, né? Pra ver se mais alguém entra aí, galera. Avisa lá o pessoal, chama seus amigos aí. Pra ver essa aula maravilhosa. Não é possível que o pessoal não tenha dúvida nenhuma em lógica booleana. Você já chega assim na aula e você fica, meu Deus, não tô entendendo nada. É complicado. Mas o Jorge é muito bom, né? Eu sei que ele explicou bem demais. Ó, X Mateu Negrelli é um de nós. Obrigado aí, X Mateu Negrelli. Tudo nosso.
Tamo junto aí. Deu 7,15. Então, olha só. Rei do Acre 99 é um de nós. Valeu aí, Rei do Acre. De Silva André também é um de nós. Valeu, De Silva. Então vamos aqui pro VS Code. Ver como é que vai ser. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Cadê? Questão 1. Deixa eu alterar a tela aqui para dar uma quebrinha de linha. Então nós temos aqui o primeiro exercício, ó. Os pães custam 50 centavos cada se forem comprados menos de uma dúzia e 20 centavos se forem comprados pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de pães comprados, calcule e escreva o custo total da compra. A saída será: os possíveis valores são o valor 1 se tiver uma dúzia ou mais e o valor 2 se tiver menos de uma dúzia. Então a gente tem que fazer esse exercício aqui. Então, como que a gente faria esse exercício? Você tem alguma ideia? O Ailton falou que não entendeu que as aulas seriam sábados. Essas aulas de quartas, ela acontece pra gente tirar dúvidas de vocês que vocês tiveram no sábado. A gente aulas práticas, a gente resolve exercícios que são relacionados à aula anterior. Ou seja, a aula de sábado anterior foi de lógica booleana. Então hoje a gente vai resolver 4 exercícios mais um extra sobre lógica booleana. Vai ser para eu colocar a mão na massa. Então, esse é o nosso exercício. Como que vocês fariam primeiro? O que vocês fariam? Você tem alguma ideia? Aí, o Ailton tá falando. Bom, se pão for menor ou igual a 50 centavos, algo assim. Não, preguiça de pensar não. É quarta-feira de noite, mas só de vocês estar aqui, ó, já é uma vantagem gigante, tem que aprender. Então, sem preguiça. Então vamos lá. Primeiro de tudo, então a gente tem que pegar quantos pães foram quantos pães de entrada, né? Pra gente saber calcular o resto. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter uma entrada de quantidade de pão. Ou se a gente escreve uma variável com nome bonitinho assim para que não precisa comentar. Não é bom comentar, mas o código fica bem legível. É melhor do que se você colocasse, por exemplo, um X aqui, porque senão você teria que fazer um comentário, entrada de quantidade de pão. Então a gente faz um nome de variável bem definida.
E a entrada, como vai ser a quantidade de números de pães. Então, ela é um inteiro, porque você não vai colocar metade de um pão. Então, você vai transformar uma entrada, vai fazer um int input, ou seja, você vai ter uma entrada aqui de input, que entra como string, e vai transformar para um inteiro. E vai associar a entrada de quantidade de pão. Então agora a gente tem a quantidade de pães que tem. Então a gente tem que verificar se for menor que uma dúzia, o valor de cada pão será de 50 centavos. Se for maior que uma dúzia, a quantidade de pão será igual, cada pão valerá 20 centavos. Então, a gente tem que printar isso aqui, a gente tem que sair no terminal isso aqui. Os possíveis valores são o valor 1 se tiver uma dúzia ou mais, ou seja, esse valor 1 aqui vai ser a quantidade de pão vezes 20 centavos. Porque se ele tiver uma dúzia ou mais, o preço unitário de cada pão será de 20 centavos. E esse segundo valor aqui vai ser caso tenha menos que uma dúzia. O Andrezinho perguntou se quiser usar float no lugar do int. Pode também, mas não é tão necessário porque a gente não vai fazer cálculo com decimais, por exemplo. Se eu usasse float aqui, eu vou usar com float para depois vocês verem como é que vai ficar. Então, uai, eu tô falando. Agora a gente tem que printar isso aí. Vocês lembram da aula de quarta passada? A gente tem diversas formas de printar. Tem uma que a gente usa o F antes das aspas e escreve o nome da variável aqui dentro. Mas no VS Code isso não funciona. Então eu vou usar o format, que ele é muito bom também. Então aqui a gente tem que ter os possíveis, né? Os possíveis valores são rs, de cifrão, né? E aqui a gente tem um valor 1. Então a gente abre uma chave e fecha uma chave para colocar o valor aí dentro. Se tiver... Esse VS Code fica completando as coisas. Se tiver uma dúzia ou mais, ou seja, a gente vai ter que colocar aqui dentro o cálculo de 20 centavos vezes a quantidade de pão, se tiver uma dúzia ou mais, e R cifrão, o segundo valor, se tiver menos de uma dúzia. Então é isso que vai ter que printar. Então a gente tem que calcular esses dois valores aqui. Então aqui a gente coloca o ponto format, que é para você colocar nas chaves para printar. Então, o primeiro valor é o valor 1, se for mais de uma dúzia, então vai ser 20 centavos vezes a quantidade de pão de entrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a entrada, quantidade de pão, vezes 0,2. Lembre que a gente usa ponto e não vírgula. Eu quebrei a cabeça um tempo atrás por causa disso. Fiquei mó tempão tentando descobrir o erro e era só uma vírgula. Mas tudo bem. Então, o segundo valor então vai ser a entrada vezes 0,0.5, que é 50 centavos, se tiver menos de uma dúzia. Então, se a gente rodar isso aqui, vamos ver o que vai sair. Python exercício 1. Não printou. Python exercício 1. Possíveis valores. Print. Se tiver pelo menos uma dúzia. Tá, vou fazer o seguinte. Boa.
Python 3 exercício 1.py. Também não tá printando. Ah, é, boa ideia, salva o arquivo. Obrigado, Marco, você é um anjo. Erros técnicos. Ó, entrada tem que entrar. Será que saída Python exercício 1. Ah, tá esperando a entrada, né, os sons. Aí eu entro com 3, então os possíveis valores são 3 vezes ponto 2 vai ser de 60 centavos ou de 1,50. Mas isso aqui tá meio estranho, né? Não é 60 centavos isso aqui. Então, a gente vai usar o que a gente viu na aula prática de semana passada. A gente vai usar a formatação de saída. Então, a gente coloca 2 pontos e a quantidade de casas decimais que a gente quer. 2F. Então, agora vai sair com 60 centavos certinho. O jogo do maior do Brasil. Então, se tiver 3 aqui, os possíveis valores são 60 centavos, se tiver uma dúzia ou mais, e 1,50 se tiver menos de uma dúzia. Esse é o exercício. Aqui, com float deu certo também. Se a gente usar o int também vai dar certo. A gente vai rodar de novo, usar com 3. Os possíveis valores são 60 centavos e 1,50 se tiver menos de uma dúzia. Esse é o exercício 1. Alguém teve uma dúvida? Talvez eu falei um pouco rápido e falei meio embolado, talvez. Estou melhorando isso. Tentando falar mais devagar. O Ailton falou que ainda não entendeu esse F. São formas de printar. Essa é da matéria da aula desse sábado. Esse aqui foi mais que uma introdução mesmo, para relembrar um pouco do assunto. A gente vai usar a matéria de sábado mesmo no exercício 2. Bora para esse exercício então, se ninguém tiver mais dúvida. Mas eu respondendo Ailton, cadê? Ailton. São formas de printar. Tem como você printar com esse jeito que eu falei, com o ponto de format. Tem como printar com porcentagem. Posso colocar um porcentagem D aqui para inteiro. Depois colocar um porcentagem, um número qualquer. Vamos ver aqui, só para variável. Vai receber 0, vai receber 5. Se eu printar aqui variável. É uma forma de printar. O print de F vai funcionar no notebook, no Colab. É você simplesmente colocar um F antes e quando você abre e fecha a chave, você pode colocar o valor da variável aqui dentro. Ou seja, vai printar a variável aqui dentro. São formas diferentes de você fazer o print. Aí tem essa forma com format, tem a forma com porcentagem e tem a forma com F. É basicamente isso. Então aqui está o exercício 2. Estranho não ter os operadores lógicos, né? Então esse aqui que a gente vai começar então a ver como aplicar a aula de sábado de lógica booleana. Então o exercício é: leia 2 valores e indique se estão em ordem crescente ou não. A saída será: os números estão em ordem crescente e o valor aqui. Esse valor vai ser true or false. Pode entrar com true ou falso, verdadeiro ou falso. Então tá. Como que a gente vai fazer isso? Então a primeira parte do exercício fala: leia 2 valores. Então a gente vai ter que ler esses 2 valores primeiro. Então a gente vai associar o valor 1 vai ser igual o int input. A gente leu o primeiro valor. Então agora a gente vai ler o valor 2. Vai ser igual ao int input. Novamente, o que é isso? Isso aqui a gente está fazendo uma leitura do teclado
e transformando ele para inteiro. Então a gente lê, por exemplo, um 3 e transforma ele para inteiro e joga na variável valor 2 com o operador de recebe. Ou seja, o valor 2 recebe uma entrada inteira. Certinho? Então agora a gente tem os dois valores. Então a gente quer saber se está em ordem crescente ou não. Então a gente vai fazer a operação lógica que vocês aprenderam no sábado. Então a gente pode fazer crescente receber se o valor 1, quando é crescente o quê? Então o primeiro valor tem que ser menor que o segundo valor, que aí você está crescendo o valor. 2 e 3 está crescente, porque 2 é menor que 3. Então o valor 1 tem que ser menor que o valor 2. Então isso será crescente. Então, se isso aqui for verdade, então é crescente, e aqui dentro dessa variável vai estar associado true. Se o valor 1 for maior que o valor 2, isso aqui não vai ser crescente. Essa variável aqui vai receber o valor de false, porque não é verdade. Então agora a gente tem que printar aquela frase que pediu porque vai ser a saída. Então, os números estão em ordem crescente. E aqui tem que colocar o resultado. Vou usar o format de novo. Eu geralmente uso o F, mas no VS Code não funciona. Não sei porquê, mas é isso. E aqui eu coloco a variável. É crescente. Se eu rodar isso aqui, vai pedir que eu entre com os dois valores. Vou colocar o valor 2 e o valor 3. Então, os números estão em ordem crescente, true. Se eu usar, por exemplo, então agora um número que não está em ordem crescente, 3 e 2, 3 e 2, os números estão em ordem crescente, falso. Deu para entender certinho como que a gente utiliza isso aqui? Ou seja, a gente já usou esse operador lógico aqui de menor, que vocês viram na aula de sábado. As aulas são bem cumulativas, isso é bem legal. Qualquer exercício que vocês vão fazer, vocês usam quase em sequência tudo. Usando operador de recebe, de leitura, operadores lógicos, as diversas formas de printar. É muito bom, maravilhoso. Gosto muito. Mas é isso, então, esse exercício foi isso. Então agora nós vamos para o exercício 3, se ninguém tiver dúvida. Como ninguém falou, todo mundo que falou tá de boa, então bora para o exercício 3. Bora quebrar umas linhas aqui. Ó, deu certinho no layout, ó. Return, dá para printar também. Return, eu não entendi essa pergunta. Return, dá para printar também. Me explica um pouquinho melhor para ver se consigo responder. Enquanto isso, vou explicando a questão 3. A questão 3, nós também vamos utilizar operadores lógicos, que será: insira o dia de início de uma partida de xadrez e o dia de término. Indique se a partida terminou no mesmo dia. A saída será: a partida acabou no mesmo dia e o valor. Esse valor será, novamente, true or false. Tipo, retornar a resposta. Estou pensando. Seria, por exemplo, tem como printar só palavra. Tem como printar variável no meio de uma palavra, que é com format.
Format 0.555. Deixa eu ver. Ah, é tipo função, mas vocês não viram ainda, mas aí seria mais avançado. Você teria que definir a função, aí colocar o parâmetro e ter como printar dentro da função e retornar. Ter como retornar print. Ah, tá, no retorno da função printar, né? Aqui uma variável e uso retorno de variável. É, isso aí vocês vão aprender mais nas aulas pra frente. É, função é aula 8 ou 7, não lembro. Faz algo assim. Ah, tá. Ah, você quer associar o print a uma variável? Hum, é, print. Oi. Aí, então, agora você quer printar a variável. Vamos ver o que acontece então? É, exercício 3. Aí, tá inválido. É isso então. Qualquer coisa pode perguntar de novo. Então esse exercício é: insira o dia de início de uma partida de xadrez e o dia de término. Indique se a partida terminou no mesmo dia. Ou seja, se uma partida terminou no mesmo dia, o dia de início e o dia de término tem que ser iguais. Ou seja, como que a gente vai ter que fazer isso? Primeiro a gente tem que ler o dia de início e o dia de término. Então, a gente lê o dia início, int input novamente, e o dia de término, int input. Lendo esses dois dias, a gente tem que verificar agora se terminou no mesmo dia. Terminou no mesmo dia. Como que a gente sabe isso? Então, se o dia início for igual ao dia término. Então, dia início foi igual ao dia término. Lembra lá da aula de sábado de novo? Quando você quer saber se alguma coisa é igual a outra, a gente usa dois igual. Porque quando você usa só um, isso aqui está falando que recebe e não que é igual. Ou seja, terminou no mesmo dia, recebe o resultado de dia início foi igual ao dia término. Então, se o dia início foi igual ao dia término, terminou no mesmo dia, vai receber o valor de true. Se eles forem diferentes, terminou no mesmo dia, vai receber o valor de false. Então agora a gente tem que printar a saída, que vai ser: a partida acabou no mesmo dia e o resultado. Eu vou usar o format de novo e a variável que terminou no mesmo dia. Esse é o exercício. Então, se eu rodar aqui, vai esperar 2 dias. Fala aí no chat o dia 1 e o dia 2 aí pra testar. E 23. Ó, vou fazer vários, hein? 3 e 23, dia 3 e dia 23. A partida acabou no mesmo dia? Falso, não foi. Não acabou no mesmo dia. Se eu rodar de novo agora com... Cadê? 2 e 2? A partida acabou no mesmo dia. Então agora se eu rodar 7 e 9... Aí, falso. Não foi. Se eu rodar 1 e 5. 1 e 5. Ih, falso também. Por último, então, eu vou rodar agora o 4 e 1. Será que vai nesse?
4 e 1. Ih, falso também. Complicado demais. Então, poderia. Mas aí você teria que fazer uma igualdade com string. Por exemplo, se eu fechar aqui, se eu fizesse só o input. Aqui eu vou receber como se fala? Uma string. E dá pra fazer isso aqui, quer ver? Se eu rodar aqui. Sábado. Ah, pera. Teria que fazer diferente. Não lembro se é isso. Não, pera. Data de início, data de término, terminou no mesmo dia, fazer uma igualdade na linha 1. Linha 8. Eu teria que fazer uma conversão, né? É porque o input eu acho que ele é só um negócio mesmo. Eu teria que converter para string. Então se eu rodar agora, sábado, não foi. Massa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Só um segundo que eu tô vendo aqui. É. Isso aqui tá dando problema no VS Code. Assim funciona. Deixa eu ver por que que tá falando isso. Se eu, por exemplo... É porque vocês não conseguem ver minha outra tela. Eu tava testando no Colab. Se eu fizer isso aqui e colocar sábado e depois colocar sábado, retornou true. É problema do VS Code. O VS Code talvez não configurei certinho pra fazer em Python. Mas no Colab ou no PyCharm funciona certinho. É porque isso aqui a gente está entrando numa string direto, nem precisava converter. A gente entra numa string e joga para de início. E aqui você está comparando letra por letra, a string por string, então daria certo. Então com string também funciona. Todo mundo entendeu certinho? Eu até fiquei pensando, pô, não é possível que eu tô errando um negócio desse. Mas aí depois eu vi que era problema do VS Code. Eu acho que no geral tá tendo uns problemas com a atualização recente. Pode ser. Então esse aqui vai ser um exercício um pouquinho mais grandinho. Que a gente vai ter que fazer um programa que avalie as entradas na seguinte ordem. Entrada 1, ou entrada 2, ou entrada 3, vai receber o A. Então a gente vai ter que fazer verificar diversas coisas. A gente vai ter que entrar com 3 valores. A entrada 1, entrada 2, entrada 3. E verificar, por exemplo, no A. Se a entrada 1 ou entrada 2 ou entrada 3, no B, verificar entrada 1 e entrada 2 e entrada 3. No C, entrada 1 e entrada 2 ou entrada 3. No D, entrada 1 e entrada 3.
e no E, entrada 2 ou entrada 3. Então a saída tem que fazer diversas... basicamente a tabela verdade, mas com alguma... Não é com todos os fatores. Está fazendo pequenas partes. Porque a tabela verdade, por exemplo, se eu tivesse 3 valores, aí eu teria que fazer com todos os possíveis valores. Aqui eu estou fazendo, por exemplo, com as 3 entradas com OU, com as 3 entradas e com E. Aqui, por exemplo, eu não estou verificando a entrada 1 ou a entrada 2 e a entrada 3. A gente está fazendo só algumas verificações. 5 verificações. E a saída será A e o valor. Então, a gente vai ter que começar a fazer esse código como fazendo as entradas como sempre. Opa, cabrei. Então vamos lá, fazer a entrada 1 e recebendo em entrada 1. Entrada 1 vai receber o valor. Dessa vez eu vou fazer com um int porque o VS Code parece estar com problema no input igual o exercício exterior. Então aqui dá para fazer com int também, porque como vocês viram, o true é quando o valor é diferente de 0 e o false é quando o valor é 0. Ou seja, se eu entrar com um terminal com valor 0, vai ser o valor falso. E todos os valores diferentes de 1 vai ser inteiro. True. Esse aqui é a entrada 2. E a entrada 3. Então agora todas as verificações. A primeira verificação que vai ser de A é a entrada 1 ou entrada 2 ou entrada 3. Então vou colocar o valor de A para receber o resultado daquela lógica booleana. Então vou fazer a entrada 1. Vocês lembram que esse operador lógico de OR em Python é OR. É basicamente o em inglês, né? Entrada 2, OR entrada 3. Ou seja, o valor de A vai receber essa operação lógica. Como está aqui. O valor de B vai receber aqui entrada 1 e entrada 2 e entrada 3. Como falei antes também, o operador lógico de E é E em inglês, que é AND, entrada 2, AND, entrada 3. Pular, então agora vamos ver C. Entrada. C é entrada 1 e entrada 2 ou entrada 3. Entrada 1 e entrada 2 or entrada 3. É isso mesmo, e OR, e OR. O D vai ser entrada 1 e entrada 3. Entrada 1 e entrada 3. E o E vai ser entrada 2 ou entrada 3. Entrada 2 ou entrada 3. Então essas são as 5 verificações que tivemos que fazer para exercício. Então a saída é o que? A saída será o valor A, o valor B, o valor C, o valor D e o E. E os seus valores. Aqui, como eu usei inteiro, ele irá sair, se for positivo, se for true vai sair 1, se for false,
vai sair 0. Mas a gente pode transformar isso para true e false, porque fica mais bonitinho, né, também. Que vai ser o seguinte. Nós podemos printar isso tudo em uma linha, ou a gente pode fazer 5 prints diferentes. Eu vou fazer os dois jeitos. Aqui, printando primeiro cada linha. Então, A vai receber o valor de A. Opa. Ponto format de A. Aqui vai sair o resultado inteiro. Se eu printar, por exemplo, agora o A, o B, bora printar o B. 2 pontos. Format. Agora eu quero printar o B. Se eu colocar aqui um bool B, o valor de B vai ser transformado para booleano. Booleano nada mais é do que true ou falso. Se agora a gente printar aqui, print um C, vou fazer todos os próximos como booleano. O primeiro foi como exemplo de maneira que a gente podia ter feito. E aqui o D vai receber opa, eu esqueci daqui. A setinha de notebook é muito pequenininho, nossa, é horrível. Toda hora eu aperto errado. E agora um print do E, que é o último que falta. Então agora a gente vai verificar se deu certo ou não, né? Bora rodar ele. As entradas, são 3 entradas. Então bora verificar com tudo sendo true. Opa, meu nunlock não está ativado. 1, 1, 1. 1, como que a gente sabe, se é diferente de 0, ele é true. Então tá com 3 true. Vou aumentar aqui, que aí dá pra ver tudo em uma linha só. Então agora a gente pode analisar... Por que não desce mais? Desceu. Bora analisar aqui na mão se tá certo mesmo. Ou seja, A é entrada 1, ou entrada 2, ou entrada 3. Nós sabemos que ou vai analisar se um está certo ou se o outro está certo. Ou seja, se o primeiro for falso, o segundo for falso e o terceiro for falso, tudo vai ser falso. Se o primeiro for falso, o segundo for falso e o terceiro for true, como é ou, isso aqui vai ser true, porque um deles está aceitando a lógica. Na lógica booleana, ele está sendo aceito. Na equação? Não lembro. A expressão, isso. Ou seja, como os 3 valores são true, eu só precisava de um para ser true esses valores. Mas os 3 foram, então é true de qualquer jeito. Agora para B, então. Para o E, todos os valores têm que aceitar a condição. Ou seja, se todos forem falso, vai ser falso. Se pelo menos um for falso e o resto for verdadeiro, também vai ser falso porque um não atendeu os critérios. Porque o E, todos eles têm que atender o critério. Então, true, falso e true vai retornar falso porque não atendeu. Como todos são true, retornou o quê? True, porque atendeu todos os critérios. Agora para C, tem a entrada 1 e entrada 2 ou entrada 3. Todos eles quando nós entramos com true. Opa. Então, true e true é valor certo.
continua true. Or true, então retornou true também. É ficar falando true, 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 parece trava-língua, né? Mas tudo bem. Entrada 1 e entrada 3. Como os dois valores são true, aceitou. Entrada 2 ou entrada 3. Os dois são true, também vai, mas só precisava de um sendo verdadeiro. Vou mudar isso aqui para bool para ficar melhor agora. Deixa eu fechar. Então agora, o que vocês querem aí? Vocês querem que o primeiro valor seja true ou falso? Falso. Então o primeiro valor é falso, vai entrar com 0. O segundo valor, true ou falso? True. O segundo valor é true. E o terceiro valor, true ou falso agora? Falso. Então, vamos pensar aqui se a resposta está realmente correta, né? O primeiro deu true. Ou seja, isso aqui foi falso, isso aqui foi verdade, que é true, e isso aqui foi falso. Como nós sabemos, o operador ou, pelo menos um tem que atender o critério, que foi a entrada 2, que ele foi true. Então, ele printou na tela true. Então, o A está certo. O B agora. Os três valores tem que estar com E. Ou seja, tem que atender todos esses critérios. Que é a entrada 1 e a entrada 2 foram iguais, e a entrada 2 e a entrada 3 também foi igual. Porém, a entrada 1 foi falso e a entrada 2 foi true. Só aí já terminaria o programa. Então, deu falso. O C. Entrada 1 e entrada 2. A entrada 1 foi falsa, a entrada 2 foi verdadeira. Então, aqui já deu falso. E depois o falso com a entrada 3 que também era falso, retornou falso no C. Em D é a entrada 1 e a entrada 3. Entrada 1 é falsa e a entrada 3 é falso. Também retornou falso. E é entrada 2 ou entrada 3. Entrada 3 é falsa e entrada 2 é verdadeiro. Então apenas um deles, ao menos um deles está certo. Então retornou true. Vocês lembram de ordem de prioridade disso? Porque o AND vem antes do OR. Por exemplo, se eu colocasse o OR aqui e o AND aqui, o programa ele ia ler primeiro isso e depois ele ia ler com o OR. Isso aí, como o Yuri falou. E quando tem, por exemplo, o NOT, quem vem primeiro? O NOT ou AND ou OR? Ai. Exatamente, o NOT vem antes. Se tiver alguma dúvida nesse exercício, esse exercício é difícil de explicar, porque toda hora você fica falando falso, toda hora fica falando true, parece que tá confuso. Mas é basicamente isso mesmo. Deram pra entender certinho? Deu pra entender? Sim, sim. Então, como eu comecei às 7h10, 7h15, né, problemas técnicos, eu vou dar tempo então de mostrar o exercício extra. Pra dar um gostinho pra aula de sábado. Porque até agora vocês viram operadores lógicos. Antes. Que a gente vê o operador lógico e na próxima aula a gente vai falar sobre estrutura de condicional e estrutura de repetição, que é o loop.
nos valores de C. Ver o que acontece quando coloca aspas nos valores de C. Ah. Ah, tá, justo. Nossa, já fez todos os casos. Justo. Bora testar isso aqui então, que falaram no chat. C. Agora o C1 vai ser igual a entrada sem negócio, né? O C1 já é o que tá lá em cima, né? Se eu vou transformar ele para C1, o C2 vai ser igual a entrada com parênteses, que vai ser entrada 1. Não faz sentido. Então no C2 a entrada 1 and a entrada 2. Opa, eu inverti aqui, né? And e aqui é o OR. Certinho. Ah, aqui é nesse aqui agora. Então agora a gente quer verificar isso aqui para colocar um exemplo, né? Então aqui eu vou imprimir só os valores de C. C2 e C3, só para testar. A gente não precisa imprimir o resto não. Então aqui a gente coloca C1, aqui a gente coloca C2 e aqui a gente coloca C3. Vai imprimir esses três valores. Então bora pensar numa coisa legal aqui, que poderia ser interessante. Isso. Fazer isso aqui, ó, Ctrl Shift K. Aí, então C1, C2 e C3. Deixa eu ver um valor legal aqui pra ficar divertido. Se os dois primeiros for true e o segundo for falso. Bom. Então, salvar. Entrando como 1, 1 e 0. Todos saíram true. Por quê? Esse e esse foi true, porque um valor e o entrada 1 e a entrada 2 foram verdadeiras. Então, essa parte que deu positivo, deu verdadeiro. Então, isso ou isso agora, e o segundo foi falso, pelo menos um tá certo. Então, imprimiu true. Agora esse aqui. A gente colocou parêntese, que também na ordem de prioridade, quem vem antes é o parêntese. Então, aqui vai começar primeiro pelo parênteses, então a entrada 1 e a entrada 2, os dois foram true aqui na entrada, então saiu verdadeiro. Então isso ou isso saiu como resultado verdadeiro, porque ao menos um está certo. Ok. Aí essa aqui é a entrada 1. A gente sabe que o AND vem antes, porém o parênteses tem uma ordem de prioridade maior, então vai começar fazendo aqui. Entrada 2 foi positivo, entrada 3 foi negativo. Ao menos um deles está certo, está como true, então vai sair true aqui. Então a entrada 1 foi true, e essa parte também é true, então vai imprimir como verdadeiro. Ou seja, os três foi verdadeiro. Agora eu vou testar com 0, 0, 0 e 1. Olha só. Deu true no primeiro, true no segundo e false no terceiro. Por quê? Os dois primeiros deram false aqui. As entradas 1 e a entrada 2 são falso. Então, AND os dois vai também ser falso. Entrada 3 é positivo. Então, pelo menos um tá certo. Então, printou true. C2. Entrada 1 e entrada 2. Os dois estavam falsos.
false ou verdadeiro, então vai printar verdadeiro. Agora no que deu falso, vamos ver o que aconteceu. Se não tivesse parênteses, a ordem de prioridade seria entrada 1 e entrada 2. Porém, como tem parênteses, a gente vai visualizar primeiro o que está dentro deles. Entrada 2 é falso e entrada 3 é verdadeiro. Ao menos um deles está certo, que é o verdadeiro. Então essa parte da expressão vai retornar como verdadeiro. Entrada 1 foi falso e essa parte é verdadeiro. Como os dois deveriam ser verdadeiro, retornou falso. Deu para entender mais ou menos essa ordem de prioridade? Eu falei embolado, como que ficou? Exatamente, como o Musical Gator falou. É bom usar parênteses quando você ainda tem dúvidas. No geral, é sempre bom usar parênteses mesmo. Eu geralmente uso. Se não tiver mais dúvida nesse exercício, eu vou passar para o próximo. O próximo é para vocês ficarem ansiosos para... Ansiosos não, porque ansiedade é ruim, né? Ficar esperando a próxima aula, que é de sábado agora. Deixa eu dar um Alt Z aqui. Então, questão extra essa aqui, ó. Está acontecendo um clássico da Série B, Botafogo contra Vasco. O atacante do primeiro time, Messi, e o atacante do segundo time, Cristiano Ronaldo, fizeram uma aposta. Quem fizer menos gol terá de beber um gole de Coca-Cola. Caso haja empate, os dois devem tomar. A entrada vai ser a quantidade de gols de cada jogador, sendo o primeiro o Messi e o segundo o Cristiano Ronaldo. E a saída será, caso alguém ganhe, vai ter que printar o nome do jogador, perdeu, vai tomar um gole de Coca-Cola. Caso haja empate, opa, já até coloquei o resultado aqui. Caso haja empate, ambos perderam, vão tomar um gole de Coca-Cola. Quem vocês gostam mais aí, Messi ou Cristiano Ronaldo? Ninguém viu. Deixa eu limpar isso aqui que fica feio, né? Clear. Nossa, tá em maiúsculo. Clear. Eu gosto do Kaká. Caramba, aí sim, hein? Foi o melhor jogador do mundo aí. Neymar. Será que Neymar vai ser o melhor jogador do mundo quando, hein? Messi. Boa, Marco. Aí, eu sou time Messi também. Então, bora lá. Então, agora a gente vai ter que entrar com a quantidade de gols de cada jogador. Então, gols do Messi vai receber o inteiro, porque não tem como fazer meio gol. Não estamos contando assistência, a assistência não é meio gol. Int input. E agora a gente vai ver os gols do Cristiano Ronaldo 7. Que vai ser um int input também. Olha o guardinha passando no fundo, perdão aí, gente. Não sei se deu pra ouvir, mas é isso. Então agora, pra fazer sem a aula de sábado que vocês vão ver, fica complicado. Então vou mostrar como que vocês fariam após ter visto a aula de sábado. Então, ó, vejam a aula de sábado que vai ser bem legal. Vai ser um professor bem legal que vai dar sábado. Vocês vão aprender nessa aula como se fala? Condicional. Que vai ser, se alguma coisa acontecer, o programa vai fazer isso. E também tem, se essa coisa não acontecer, vai fazer outra coisa. Que é basicamente o if e o else. O if, traduzindo, é se. Estrutura de condição. Isso, boa, João.
Às vezes dá um branco. E o else é se não. Traduzindo fica bem mais fácil. Então, se alguma coisa acontecer, vai fazer isso. Se não, vai fazer outra coisa. Isso que vocês vão aprender na próxima aula. Então, só vou passar por cima aqui para falar como que vocês fariam esse exercício aprendendo isso. Então, a gente vai misturar agora a lógica booleana, que vocês viram. Quem fizer menos gol vai ter que tomar um gole de Coca-Cola. Cristiano Ronaldo vai ficar triste. Então, se o gols Messi for maior que o gols CR7, vai ter que printar na tela CR7. Como que eu escrevi aqui? CR7 perdeu. Geralmente ele perde mesmo, né? É mais fraquinho, tadinho. CR7 perdeu, vai tomar um gole de Coca-Cola. Opa, cadê o hífen? CR7 perdeu, vai ter que tomar um gole de Coca-Cola. Se o Messi tiver mais gols. Nessas estruturas de condição, também existe um se... Como que eu explico? Tem o se não, faça isso também. Esse aqui, ó. Esse aqui é o se atender esse critério, vai fazer isso aqui. Esse else, ele é se não atender isso aqui, vai ter que fazer isso aqui. Também existe um que em C, em outra linguagem de programação, seria o else if. Se não acontecer isso aqui, vai fazer alguma coisa que atinja esse critério, um critério qualquer. No Python, ele simplificou. E não é else if, é elif. Python é preguiçoso. Tô brincando. Então, se não for verdade isso aqui, vai para essa próxima estrutura de condição. Vai ver outra condição. Então a gente quer saber agora se os gols Messi for menor que os gols CR7. Se isso acontecer, vai ter que printar um Messi perdeu. Vai tomar um gole de Coca-Cola. Então, se os gols do Messi for maior que o gol do CR7, vai printar que o CR7 perdeu. Se o gol do Messi for menor que o gol do CR7, vai printar que o Messi perdeu. Mas vejam que só tem se um perder ou se o outro perder. Então, se acontecer empate, não vai aprovar nenhuma dessas duas condições, então vai para o se não. Se não acontecer nenhuma das condições anteriores, vai para o último, que vai ser então um caso de empate. Em caso de empate, ambos perderam. Vão tomar um gole de Coca-Cola. Vamos ver o que acontece então. Se eu rodar isso aqui, é exercício extra. E aí, chuta quantos gols cada pessoa vai falar. Fala aí o Messi. Messi vai fazer quantos gols? E aí, gente, 3 gols o Messi vai fazer? Bom. Hat-trick aí, ó. E o Cristiano Ronaldo vai fazer quantos gols? Cinco? Ah, não, aí é sacanagem. Como que o Cristiano Ronaldo vai fazer mais?
Aí, Messi perdeu, vai tomar um gole de Coca-Cola. É, tadinho do Messi. Mas ele também tá mais fraco agora que ganhou a Copa América, né? Aí, bebeu muita Coca-Cola já. Bora tentar de novo. Fala outros gols aí então. De Messi agora, de novo. Aí, muito mais legal ficar printando true e falso. 2 e 2. Aí, coincidência. 2 e 2. Ambos perderam, vão tomar um gole de Coca-Cola. Bom, então, isso aqui que vocês vão aprender na próxima aula. Aprender bem mesmo. E aí, vocês acharam isso aqui interessante? Legal de fazer? Aí, importante feedback. Cadê? Eu deixei passar uma coisa no chat. Se vai ser um professor legal, então só pode ser você. Não sei, é um professor muito gente boa mesmo. Bem mais fácil que lógica booleana. É porque lógica booleana é muito true, falso mesmo. Você tem que ficar pensando isso. Mas olha só, vocês repararam que a gente usou lógica booleana aqui em condicional. Em condicional a gente usa muita lógica. Uma coisa importante é vocês saberem bem disso aqui. Então é bom dar uma focada nisso. Vocês estão fazendo lá um run code certinho, tudo no tempo. Lembrando que nós temos as monitorias todos os dias, muita gente lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu também dou monitoria aí, ó. Quem quiser tirar monitoria comigo, ó, é segunda e terça, 7 horas e quinta, 7 horas. Da noite, 19 horas. É, eu vou colocar uns desafios lá então, mais legais já. O run code está fácil? Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais dúvida dos exercícios, o que vocês acharam desses exercícios aí? Foram legais? Responda o feedback aí, já que essa é a minha primeira vez dando aula. O que vocês acharam? Muito bom. Dois desafios extras. Bem didático. Bom. É sério, gente. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no chat ou vai lá no canal Discord, porque é muito importante realmente tirar dúvida. Porque se você fica com dúvida, você desanima, você fica pra baixo. Não pode ficar pra baixo com programação, não. Tem que ficar feliz. Tem que gostar disso, porque é bem divertido mesmo. A quantidade de coisas que você consegue fazer depois que você aprende certinho. Tudo na vida que você vai aprender sempre começa com o mais básico, né? Normal, você tem que aprender. Mas depois, quando você aprende, a quantidade de coisas que você consegue fazer, sério, é muito legal de verdade. Então vale muito a pena aprender. Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais dúvidas, então declaro que a aula prática de quarta-feira do dia 21/7 às 8h19 foi finalizada. Tchau, gente. Então, até a próxima. Lembre-se, aula no sábado. Muito importante, 9 horas da manhã.
Tchau, gente.